Diferente de qualquer outra substância, o PCB demonstrou que, uma vez liberadas no meio ambiente, as substâncias químicas lá permanecem por gerações. Quando os PCBs surgiram nos anos 20, foram considerados inestimáveis para equipamentos elétricos, edificações e maquinário. As substâncias químicas são praticamente invisíveis e não algo com que pessoas comuns têm contato. Mas algumas gerações depois, os PCBs se espalharam imperceptivelmente por todo o mundo e são agora encontrados em animais, no organismo humano e também em alimentos. Nos anos 70, quando ficou claro que os PCBs eram um risco à saúde, eles foram banidos pela maioria dos países desenvolvidos. Os PCBs não desaparecem simplesmente, pelo contrário, continuam a fazer mal até hoje. Lições não aprendidas. Distribuição Synapse. Um eterno veneno. A história do PCB. No curso de uma vida, o futuro veio como uma avalanche. Havia força inacreditavelmente versátil. Força de músculos titânicos, saltando a qualquer tarefa. Força incrivelmente delicada, respondendo com precisão instantânea ao menor sinal. Com o nascimento da era da eletricidade, o padrão de vida de uma nação no futuro. A prevalência da eletricidade foi um fator fundamental na industrialização. Por isso, seu uso como forma de energia em quase todos os tipos de produtos, com o tempo, disparou. E um certo grupo de substâncias químicas, o PCB, por exemplo, por ser um tipo de isolante elétrico líquido, teve um papel significante na distribuição de eletricidade. O primeiro PCB fabricado comercialmente em 1927 era uma substância viscosa, pegajosa. Sem dúvida, esta substância surgiu em um momento certo, pois aprendemos a gerar eletricidade. Inventamos a lâmpada elétrica, começamos a desenvolver instrumentos e máquinas que precisavam de eletricidade, geradores transformadores em postes de telefones em todo o país. Com o advento da eletricidade, eles carregaram essas coisas com PCBs. E não teríamos distribuição de eletricidade em todo o país se não fossem os PCBs. Encontraram muitas propriedades úteis para uma série de produtos depois do surgimento do PCB, não só por sua resistência a colapsos térmicos, mas também por tornar outras substâncias mais maleáveis. Logo, o consumo de PCB aumentou rapidamente para milhares de toneladas. Eles eram usados como fluidos hidráulicos. Eram adicionados a tintas, a telhas, a linóleos. Eram usados em papel sem carbono, antes do processador de texto. Tinham vários usos domésticos. Basicamente, os PCBs se tornaram o produto que introduzíamos em praticamente todos os materiais que apresentassem possibilidade de pegar fogo. Qualquer material orgânico queimava, mas adicionando PCBs no material, ele não flamejava, não queimava e retardava esse processo. Eles colocaram no concreto e nos materiais que revestiam nossas paredes para que nossos prédios não pegassem fogo. Salvamos inúmeras vidas, evitamos inúmeros incêndios com os PCBs. Eles se tornaram parte de nossas vidas. Nos anos 40 e 50, quando a indústria química estava prosperando, muitos produtos, como nylons, recipientes plásticos, agentes extintores de incêndio e pesticidas, foram lançados, junto com várias substâncias químicas que logo começaram a deixar sua marca no dia a dia. Mas no início dos anos 60, desconfiaram que algumas destas novas substâncias poderiam estar contaminando a natureza e talvez as pessoas. Uma dessas substâncias era o inseticida DDT, que havia sido espalhado por cidades e campos desde os anos 40 para combater doenças e pragas, resultando mais tarde em vestígios encontrados não só em várias espécies de aves, mas também em produtos agrícolas como ovos, leite, manteiga e carne.
Mas quando os cientistas começaram a rastrear o DDT em seres humanos, não foi só com isso que se depararam. Minha tarefa era analisar os suecos, à procura do DDT, e encontrei, é claro. Mas fiz mais que isso, pois nos cromatogramas que demonstravam o DDT, havia 8 picos desconhecidos, cada um deles representando uma substância, mas não sabíamos do que eram. No Museu de História Natural de Estocolmo, coletam penas de águia desde 1888. Quando Søren Jensen começou a examiná-las, ele descobriu que de 1942 em diante, uma certa substância química se destacava. Mas não era o DDT. Quando, depois de 2 anos de pesquisa, Søren Jensen encontrou concentrações maciças dessas substâncias no corpo de uma águia de cauda branca, ele pôde isolar e identificar as substâncias desconhecidas como PCB e descobri-las em lugares bastante inesperados. Apenas por curiosidade, analisei o meu próprio cabelo, o cabelo da minha mulher e de todos os meus filhos. No fim, eu tinha um nível mais alto, minha mulher também, bem alto. E das crianças, a mais nova, ainda mamando no peito, tinha um nível mais alto, tanto de PCB quanto de DDT. Acho que muitas sociedades ficaram meio chocadas, pois no passado sabia-se que DDT era espalhado pela vegetação para combater os insetos e tal. Mas tudo que se sabia sobre PCB era a respeito do uso em sistema fechado. E como isso era possível? Porque 6 meses depois da descoberta foi encontrado em todo o mundo. Os PCBs teriam aparentemente vazado de máquinas, edificações e aparelhos eletrodomésticos para o meio ambiente. E como ficou claro, o PCB, assim como o DDT, se acumula na cadeia alimentar, de quantidades minúsculas em micro-organismos e pequenos herbívoros, a quantidades milhões de vezes maiores. No topo da cadeia alimentar em carnívoros e em seres humanos. No entanto, ainda não se reconhecia amplamente que os PCBs faziam mal às pessoas, até que um grave acidente de intoxicação alimentar em uma fábrica de alimentos no Japão em 1968 jogou nova luz nas substâncias. Houve um acidente no qual os PCBs vazaram de fato para o óleo de cozinha. E quando as pessoas comeram alimentos preparados com este óleo, elas apresentaram erupções na pele, formigamento nas pontas dos dedos das mãos e dos pés. Em outras palavras, foi uma exposição tóxica. Cerca de 1.300 japoneses foram intoxicados pelo óleo de cozinha infestado de PCB, contraindo doenças de pele e doenças respiratórias graves, além de sofrerem perturbações da visão. Mais tarde, detectaram contaminação em seus filhos. Uma outra consequência desta erupção tóxica foi que, quando as mulheres deram à luz, seus filhos nasceram com algumas anormalidades. Erupções na pele, erupções precoces de dentes, e isso indicava que não só a pessoa que ingeriu o óleo de cozinha se prejudicava, o feto também, caso uma grávida ingerisse este óleo. Este acidente no Japão foi único e não deve ser comparado à dosagem de PCB que as pessoas podem obter da natureza. Mesmo assim, a poluição causada pelo PCB preocupava cada vez mais. Na área dos Grandes Lagos, na fronteira com os Estados Unidos e o Canadá, sinais de aumento da poluição pelo PCB também já se tornavam evidentes. Biólogos da vida selvagem estavam encontrando todos os tipos de problemas entre a vida selvagem ao redor dos Grandes Lagos, peixes, aves, mamíferos. Na verdade, populações foram extirpadas, em outras palavras, desapareceram. Os animais estavam tendo problemas de reprodução, machos de aves se portando como fêmeas, fêmeas acasalando com fêmeas, aves descuidando de filhotes depois de botarem ovos. Havia outras substâncias organocloradas presentes.
Também acharam um monte de pesticidas clorados, assim como dioxina, mas os PCBs pareciam ser o centro da pesquisa, pois foram os mais detectados. Mesmo os maiores fabricantes de PCB do mundo, na Monsanto, começaram a demonstrar apreensão em um memorando interno, caso os consumidores processassem a empresa por não ter prevenido sobre seus efeitos nocivos. A Monsanto também declarou na mesma época que os problemas provenientes do PCB não só afetavam os Estados Unidos, o Canadá e partes da Europa, mas também poderiam afetar outras partes do mundo. Quase 5 milhões de quilos de PCBs vão parar no meio ambiente a cada ano. As substâncias químicas se concentram nos tecidos dos peixes de águas poluídas pelo PCB. As pessoas comem os peixes e os PCBs se acumulam nos seus tecidos também. Há razão para se preocupar. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin alimentaram macacos com dietas contendo metade da quantidade máxima de PCBs permitida atualmente em peixes para consumo humano. Os animais sofreram graves efeitos como problemas reprodutivos e abortos. Pode existir efeitos sutis, coisas que não conseguimos ver, que talvez se manifestem daqui a 20 ou 30 anos, que podem resultar da exposição a níveis extremamente baixos de PCBs. As incertezas relativas ao uso do PCB eram consideráveis, e em 1971, a Suécia foi o primeiro país a bani-lo, seguida 6 anos depois pelos Estados Unidos, que proibiram sua produção e uso em novos produtos. A decisão de exigir que os fabricantes parassem se baseou no fato de que estas substâncias eram persistentes. No meio ambiente, os PCBs têm uma meia-vida de, no mínimo, 20 a 30 anos. E, sob certas circunstâncias, no ambiente não se deterioram. Vão permanecer por centenas de anos, se não para sempre. O fato de uma substância química feita pelo homem estar se acumulando em sedimentos de rios, em correntes e em solos, e, particularmente, na vida selvagem e em seres humanos, foi razão suficiente para proibir judicialmente sua fabricação e uso. No fim dos anos 70, as autoridades americanas examinaram pescadores amadores dos Grandes Lagos e encontraram níveis de PCB 10 vezes maiores que o normal, pois os pescadores e suas famílias comiam com frequência os peixes poluídos que eles pescavam. Entre os pescadores adultos não havia sintomas imediatos de intoxicação, mas as autoridades realizaram outro estudo, desta vez com bebês cujas mães apresentaram altos níveis de PCBs. E analisaram um elo entre os níveis de PCB no cordão umbilical dos bebês e sua capacidade de aprendizagem. Neste exame, o bebê olha para 2 fotografias e o examinador olha por um olho mágico para ver se o bebê está de fato olhando para a fotografia. E depois de o bebê ter olhado durante 20 segundos, é tempo suficiente para um bebê normal se lembrar da primeira foto. Uma das fotografias é trocada. Agora o bebê está vendo a foto original e uma outra um pouco diferente. A reação normal será olhar mais tempo para a nova fotografia. Se o bebê olhar mais tempo para a nova foto, sabemos que ele codificou a foto antiga, a original, na memória. E fica claro que sua capacidade básica de codificar dados de estímulo visual está intacta. Nós descobrimos que as crianças expostas aos mais altos níveis de PCBs olhavam do mesmo modo para as 2 fotografias. Elas não codificavam a fotografia inicial na memória de curto prazo. Com este exame de memória de reconhecimento visual, foi possível verificar que a capacidade delas de processar informações estava de fato prejudicada por esta exposição. E nos referíamos a níveis de exposição aos quais qualquer um da população daquela época poderia estar sujeito.
Tais estudos provocaram bastante apreensão e as autoridades passaram a prevenir contra o consumo de peixe para evitar a contaminação pelo PCB. Olá, sou Patty Law. Neste programa, nós pescaremos as respostas. Pescar é diversão para toda a família. E peixe é um alimento saudável, de alto valor proteico, baixo em colesterol e gordura. Pare. Sabia que, não importa onde você pescou, seu peixe pode conter substâncias tóxicas? Uma vez que os níveis contidos em peixes destinados ao consumo humano com certeza representavam risco de acumulação nas pessoas, nossas agências federais passaram a divulgar informes desde os anos 80. Não coma peixe. Estes informes permaneceram em vigor. Por exemplo, nos Grandes Lagos, há um informe geral sobre não comer peixe dos Grandes Lagos. No fim dos anos 80, Joseph Jacobson deu continuidade aos seus estudos sobre a capacidade de aprendizagem destes bebês. O QI das crianças foi avaliado quando elas tinham 4 anos e novamente com 11. Nós descobrimos que a exposição pré-natal ao PCB, que se deu em níveis bem baixos, resultou em valores baixos de QI, tendo em média que as crianças mais expostas tinham valores de QI de cerca de 6,5 pontos mais baixos do que as outras crianças do grupo. O que observamos foi que esta exposição pré-natal causou um impacto substancial a longo prazo na função cognitiva, particularmente em habilidades verbais e em compreensão de leitura. Para um indivíduo, uma pontuação de QI de 5 a 7 não deve ser nada tão terrivelmente significativo. Para a sociedade, é extremamente significativo. Deslocar a curva de QI para baixo em uma população reduz o seu número de gênios, aumenta o seu número de deficientes mentais e, sob um ponto de vista social, é um emburrecimento planejado da população. Portanto, pode não fazer uma enorme diferença para um indivíduo, mas em termos de produtividade e custos de sociedade, é um fator muito importante. E acho que, destes compostos, essa é provavelmente a consequência mais perigosa para a saúde. As descobertas de Jacobson atraíram a atenção, mas ainda não está claro por que doses extremamente pequenas de PCB podem influenciar de forma decisiva o desenvolvimento de um feto. Foi mais ou menos em 1988 que juntei todas estas informações sobre os Grandes Lagos e sobre a vida selvagem. E também reuni este estudo em particular. Examinamos tudo e dissemos: parece que algumas substâncias químicas não afetam os animais adultos, mas sim os seus filhos. O sistema endócrino, ou o sistema hormonal, que controla o desenvolvimento, quica no minuto que o esperma entra no ovo e as células começam a se dividir. E os primeiros neurônios no cérebro, as pequenas células nervosas que se formam, podem ser infectadas por estas substâncias químicas. Alguns estudos abordaram os PCBs em mães e seus filhos, e estes tiveram problemas de temperamento, de aprendizagem e de memória. Então, testamos substâncias químicas para ver se causavam câncer em animais adultos. Testamos em animais adultos para ver se causavam convulsões, se causavam irritações na pele e nos olhos, e também para ver se causavam mutações. E uma vez que não causavam esses efeitos, achamos que eram seguras. No
No fim dos anos 80, houve uma conscientização maior de que o PCB se acumulava no tecido gorduroso de mamíferos carnívoros. E no Canadá, perceberam que as baleias próximas ao rio Saint Lawrence apresentavam altas concentrações de PCB e outras substâncias químicas, que na verdade deveriam ser classificadas como resíduo tóxico. Mamíferos na região ártica também tinham altos níveis de PCB, mas até que ponto a poluição havia afetado as pessoas das áreas árticas ainda não se sabia. Só que, por acaso, um dos colegas de Joseph Jacobson demonstrou interesse em conduzir mais investigações. Ele havia ido até o Ártico, pois estava interessado em problemas de exposição de chumbo em crianças. E achou que os inuites seriam um excelente grupo de controle por viverem em um meio primitivo. E ele descobriu, fazendo exames de sangue nas crianças, que a população inuit no Ártico estava altamente exposta, não só ao chumbo, mas também aos PCBs e ao metilmercúrio, o que surpreendeu a todos. As autoridades canadenses decidiram investigar a poluição causada pelo PCB mais a fundo e escolheram a ilha de Broughton, a 800 quilômetros ao norte do Círculo Polar. Os 450 habitantes da ilha ingerem a comida tradicional, como as focas, que figuram entre algumas das espécies mais contaminadas. Os resultados do estudo foram chocantes, pois acidentes industriais à parte, os habitantes apresentaram as mais altas concentrações de PCBs já registradas. 2 em cada 3 crianças na ilha de Broughton revelaram concentrações de PCB bem além de qualquer nível aceitável. Aquelas pessoas do relatório, principalmente a geração mais jovem, ficaram muito abaladas. Queriam até parar de comer a comida da região, o que tivesse gordura. Disseram que os inuites de áreas adjacentes não se casariam mais com habitantes da ilha de Broughton. Eles o chamavam de povo do PCB. Mas novos estudos demonstraram que todos os inuites do Ártico, do Canadá e da Groenlândia tinham altas concentrações de PCB, até 7 vezes mais do que as pessoas na Europa e nos Estados Unidos. É uma perfeita tragédia. E este é um dos melhores exemplos de injustiça ambiental, pois estas pessoas não tiveram nenhum dos benefícios. Elas vivem em um meio no qual dependem de fontes locais de alimento. E nós, do mundo industrial, contaminamos estas fontes de comida. A poluição das áreas do Ártico, não só com PCB, mas também com outras substâncias químicas e pulverizadores de colheita, foi considerada inaceitável pela comunidade internacional. E nos anos 90, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, classificou o assunto como prioridade alta. Em Bonn, Genebra e Estocolmo, após sucessivas conferências, a discussão finalmente resultou em uma convenção que baniu por completo 12 das mais nocivas substâncias químicas, inclusive o PCB. E em 2003, a convenção foi assinada por 127 países. Será um modelo para o nosso trabalho, em termos globais, lidar com substâncias químicas, pois as substâncias que chegam até nós são as produzidas em volumes extremamente altos, integradas nos produtos que trazemos para os nossos lares. São com estas que nos preocupamos, nas nossas escolas, nossas edificações e automóveis. Em todos os lugares ficamos expostos a estas coisas, e um país quer, o outro não, as mesmas peças maravilhosas da tecnologia moderna, compostas por estas substâncias. Portanto, se não abordamos a questão em escala global, não resolveremos o problema. Apesar de a produção de PCB ter sido finalmente suspensa, o PCB ainda está presente em milhares de instalações elétricas, edificações e no meio ambiente. Um dos lugares onde o PCB ainda é encontrado em grandes quantidades é o rio Hudson, na costa leste dos Estados Unidos. Não é surpresa, pois até 1977, só a General Electric havia despejado quase 1.000 toneladas diretamente no rio. Agora, a 320 quilômetros do rio Hudson, de Hudson Falls até Manhattan contaminados.
O trecho figura a nossa lista de prioridades de sítios mais contaminados. Representa um risco à saúde humana. Nossa Agência de Proteção Ambiental determinou recentemente que as partes mais contaminadas do rio Hudson serão escavadas. Os sedimentos contaminados serão trazidos à tona e removidos do rio. Mas o que fazemos com estes sedimentos? No momento, o único mecanismo que temos, recomendado pela Agência de Proteção para destruir PCBs em sedimentos, é incinerá-los, o que é exorbitantemente caro. E, de fato, não é uma forma realística de se livrar dos PCBs. Por isso, o que se espera é que o material escavado do rio Hudson seja levado para um depósito de lixo seguro. O custo total da remoção de PCBs da lama contaminada do rio Hudson é estimado em 460 milhões de dólares. E apesar do grande esforço, ainda não se sabe se um dia será seguro comer os peixes de lá. Mas o PCB não se encontra apenas no nosso ambiente, está dentro de cada um de nós. E com o nascimento de bebês é passado para as futuras gerações. Em junho de 2004, durante uma conferência internacional, a World Wildlife Fund colheu amostras de sangue de 13 ministros europeus do meio ambiente. O sangue deles foi examinado com 77 substâncias químicas diversas, algumas novas, como, por exemplo, amaciantes e retardantes de chamas bromados, além de substâncias anteriormente banidas, como o DDT e o PCB. Os testes encontraram 55 substâncias no sangue deles, sendo o grupo químico mais comum, o PCB, e nada menos que 22 tipos diferentes de PCB. A World Wildlife Fund demonstrou que mulheres que deram à luz têm uma concentração significativa mais baixa de PCB, simplesmente porque quanto mais filhos elas têm, maior a quantidade de PCB que passam para eles durante a gravidez e a amamentação. Nós revelamos o segredo. E é difícil reverter isso. Há muitas substâncias químicas nocivas às pessoas, mas no mínimo parando de usá-las, nós suspendemos as exposições. Infelizmente, com estes compostos, por conta da persistência deles, não há como deter a exposição só pelo fato de não os fabricarmos mais. Mesmo hoje, não temos como examinar uma substância química para saber como ela afeta a formação de nossos filhos, desde a concepção até o nascimento. Encontrando algo que resulta em um excelente plástico, testamos para ver se dá câncer. Dando negativo, sabemos que não é o bastante. Precisamos examinar o que acontece desde a data em que o esperma entra no ovo até o indivíduo nascer ou sair do ovo, seja humano, cobaia ou animal selvagem. E não há como fazê-lo. Versão brasileira Alcateia.